aleluia, judeu, homem que sempre estava ali ensinando a palavra, aleluia, mas ele ouviu falar de Jesus, e a sua filha estava à beira da morte. Jairo não olhou para quem ele era, aleluia. Jairo, ele fez, como todos devem fazer, ir atrás de Jesus. E Jairo, ele deixou a sua filha morrendo em sua casa. Mas quando Jairo chega, ele se prostra diante de Jesus. Se prostrar é reconhecer que só nele há poder. E Jairo viu isso em Jesus. Jairo ser um pregador da sinagoga, da lei, ele viu algo diferente em Jesus. Se prostrou, aleluia, e convidou Jesus para ir na casa dele. E Jesus saiu com ele. Só que acontece algo, como nós lemos aqui, que não estava previsto aos olhos de quem estava ali, mas para Jesus tudo é notório, Jesus sabe todas as coisas. Então Jesus vai ao convite de Jairo, só que no caminho surge outro problema, outra dificuldade, que é uma mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, um fluxo de sangue, uma hemorragia, aleluia. E essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Perceba que foram pessoas que foram a Jesus, pessoas que, aleluia, tinham fé, que Jesus resolveria a sua situação, a sua causa. Lembramos nós estávamos conversando agora há pouco sobre isso aqui. Os irmãos falaram aqui, aleluia, é nós que temos que partir, irmão. Há uma ação e uma reação. É dessa forma, irmão, que nós vamos ver as coisas acontecer. Jairo foi. A mulher do fluxo de sangue foi. Havia uma multidão muito grande. Aleluia. E só Jairo recebeu perante o que relata aqui nessa palavra. E esta mulher. Essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha com essa enfermidade. E nada foi resolvido. Tem situação que só Deus resolve. E a palavra nessa noite tem o poder. Não é o pregador, é a palavra que está sendo pregada nessa noite. Ela tem o poder de fazer todas as coisas que lhe apraz, aquilo que Deus quiser fazer. Se Deus achar fé no seu coração nesta noite, Deus, aleluia, por essa palavra, aleluia, Ele irá fazer algo poderoso nas nossas vidas aqui. E de quem está assistindo essa live aqui. Essa mulher, era uma mulher sofredora. Foi acometido dessa enfermidade. Essa hemorragia, esse fluxo de sangue. Aleluia. E esta mulher aqui, aleluia, não só tinha essa enfermidade aqui. Mas essa mulher aqui, aleluia, ela era desprezada perante a lei. Está escrito em Levítico 15, versículo 25 a 27, que uma mulher nesse estado de hemorragia, ela era considerada uma mulher, uma pessoa impura. Ela não tinha convivência com as pessoas. Imagina vocês, além de ter essa enfermidade, ela não podia ir ao templo, ela não poderia ter convivência, estar próximos das pessoas, porque ela era impura. Além da enfermidade, aleluia, aleluia, ela foi excluída de conviver com as pessoas. A lei fazia isso. Então essa mulher, além dela ter essa enfermidade, esse sofrimento, que era uma enfermidade física, ela também sofria emocionalmente também, espiritualmente também. Olha, mas ela foi a pessoa certa. A Bíblia vai dizer aqui que
ela ouviu falar de Jesus. Oh, glória! Ela ouviu falar de Jesus. E ela ficou parada onde ela estava, irmão Elvis? Não. A Bíblia vai dizer, a gente estudando, que os leprosos, pessoas que eram cometidas de enfermidade, como esta mulher aqui, ela era escusa. Essas pessoas viviam em um determinado lugar. Não tinha convívio com a sociedade. Então, além de ter essa enfermidade física, eu imagino o emocional dessa mulher. Imaginamos nós, como era a vida dessa mulher aqui. Ela ouviu falar de Jesus. Então, nessa caminhada aqui, Jesus está nesse lugar aqui. E Jairo faz um pedido a Jesus. Jesus vai para a casa de Jairo. Mas, nessa caminhada aqui, aleluia, acontece algo interessante, que surge essa necessidade para Jesus aqui resolver. Só que essa mulher não deveria estar nesse lugar. A mulher do fluxo de sangue, essa mulher enferma. Mas quem está doente, quem tem a sua necessidade, é que tem que ir atrás, é quem tem que buscar. Às vezes nós pedimos oração por alguém, e nós temos que orar mesmo pelas pessoas. Mas também nós temos que dizer para as pessoas, é você que tem que buscar. É você que tem que correr atrás se você quer ser liberto. Nós estamos ouvindo aqui um fluxo de sangue, 12 anos, tudo que ela tinha foi gastado com os médicos, nada resolveu. Só ouviu falar de Jesus. Ela não olhou para o que podia acontecer com ela, porque ela era uma pessoa impura, não podia estar próximo das pessoas. Aleluia. Mas eu vou conjecturar, eu vou pensar assim. Pensa comigo assim. Eu acredito que ela deve ter pensado assim. Morrer, eu vou morrer com essa enfermidade, sim ou não? Então eu vou morrer tentando. Aleluia. Então ela foi. Ela ouviu falar de Jesus, ela não conhecia. Ouviu falar de Jesus, encontra a multidão. Eu acredito que essa mulher, ela pensou uma estratégia. Aleluia. E essa mulher deve ter pensado aqui, eu vou fazer isso, eu vou saindo assim, e eu vou só tocar nas suas vestes. Por quê? Porque ela era impura. Uma pessoa impura não pode tocar numa pessoa pura. E Jesus era puro e santo. E ela sabia que ela estaria infringindo a lei. Está escrito em Levítico 15, versículo 25 a 27. Uma pessoa impura não podia nem conviver. Imagina tocar. E entrou no coração dela a fé viva, que ela só tocasse nas vestes, que ela ficaria curada. Lembramos nós que Jairo está ao lado de Jesus, esperando Jesus para ir com ele, para impor as mãos. Esse foi o pedido de Jairo. Mas acontece algo extraordinário aqui. Aleluia. Nesse momento, aleluia, essa mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e sai a libertação, sai a cura. Jesus vai dizer, de mim saiu virtude, quer dizer, poder, quer dizer, foi liberado um milagre. E essa mulher sentiu na hora essa libertação. Na hora ela foi curada. E quem toca em Jesus, quem recebe a água de Jesus, não pode ficar calado. Jesus vai dizer, quem me tocou? Aleluia. A mulher não teve como dizer não. Foi eu, Senhor. Ela deve ter pensado, ele vai me repreender aqui. Mas Jesus vai dizer, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vá em paz. Jesus não só curou essa mulher, como Jesus salvou essa mulher. Vocês percebem que tem que ter iniciativa, tem que ter vontade. Não foi isso que disse aqui? Nós dissemos, meu Felipe?
não é? Coragem, disposição, iniciativa. Ela só ouviu falar de Jesus. Aleluia. Ela foi, aleluia, foi liberta. Jesus está com Jairo ao lado dele. Olha o que vai acontecer. Vai chegar alguém e vai dizer assim: Senhor, para Jairo, não necessita mais, e a menina já morreu. Aleluia. Imagina você aí, vamos imaginar nós aqui. Nós está como Jairo, com uma filha a morrer, e chegar alguém e dizer, não precisa mais, a menina já morreu. É como Jesus pegasse assim na mão de Jairo, aleluia, e dissesse assim, fique em paz, eu sou o dono da vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? Tem horas que eu e você vamos ouvir assim, por quê? Para que você ir lá na igreja, ir lá todos os dias? Para quê? Você já ouviu isso? Só foi eu antigamente. E vamos ouvir. Jairo está ali com Jesus. Jesus, vamos dizer assim, aleluia. Jairo deve ter pensado, por que Jesus não foi logo comigo? Jesus foi atender essa mulher, o que aconteceu? Minha filha morreu. Ou vocês acham que não passou isso? Eu acredito que sim, na mente de Jairo. Jairo é humano como eu, como você. Mas Jesus vai dizer para ele, fica em paz. Não precisa mais incomodar, aleluia, o mestre, quer dizer, a Jesus. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Tem alguém nessa noite que está com medo de alguma coisa? Basta você crer na palavra. Cremos na palavra, meus irmãos. Nós servimos o Deus do impossível. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. É esse Deus aqui. Jesus falou para Jairo. Mas Jesus, sem levar em conta, levaram em conta o quê? As palavras que vieram dizer para Jairo, não precisa incomodar o mestre, a menina já morreu. Aleluia. Não tenha medo, disse Jesus, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito, gritavam. Naquela época, era costume, se contratava pessoas para chorar junto com a família. Muitos estavam gritando ali, mas não era um grito porque eles estavam sofrendo, porque também havia a essa época, essa forma de contratar pessoas para chorar com a família. Aleluia. Porque vocês estão alvoroçados e chorando, disse Jesus. A criança não está morta, mas dorme. Aleluia. O que eles fizeram? E riam-se dele, de quem? De Jesus. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer? Menino, eu te digo a você, levanta-se. Aleluia. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. É o mesmo Deus, aleluia, que operou no passado, opera nos dias de hoje, meus irmãos. O que falta na igreja é fé. Essa certeza viva, essa confiança que Deus opera e que Deus faz milagre. Deus faz, Deus querendo. E pelo poder dessa palavra, Deus pode fazer. Se Deus achar fé no seu coração,
Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Lembra que eu disse que era a respeito de fé? Uma mulher foi liberta de um fluxo de sangue, 12 anos de enfermidade. Gastou tudo com os médicos. Uma criança de 12 anos. Olha o contraste. E Deus operou nesse lugar. Deus continua operando, meus irmãos. Aleluia. A palavra nessa noite é essa. Deus, Ele é o próprio poder. Deus querendo operar, quem impedirá? Ninguém impede. Ninguém impede. Pode até tentar. Porque esses homens chegaram e disseram, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Muitas vezes nós vamos ouvir alguma palavra de desânimo, para não desanimar e dizer, aí você não tem mais jeito. Quem disse? Deus disse isso? Deus falou? Deus não falou, então creia na palavra. Deus tem um poder de reverter todas as coisas, meus irmãos, de mudar a situação. Basta crer. Eu querendo operar, quem impedirá, diz Deus nessa noite. Deus, Ele entra, irmão, onde Ele quer. Deus opera, Deus faz obra, Deus faz milagre. Deus ainda faz milagre, sim. Muitas vezes falta fé nos corações. Falta fé na igreja. Que a fé nesta noite, nossa, irmão, possa ser despertada nesta noite. Possa ter vindo um ânimo de fé para essa igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Muitas das vezes os homens fazem lei, como ouvimos aqui. Os homens fazem a lei, como nós vimos aqui em Levítico 15. Aleluia. Aleluia. Que não era para esta mulher estar próximos, aleluia, aos homens, à sociedade, aleluia, mas Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, desmancha todas essas coisas. Ela foi, aleluia, e pela sua fé, ela alcançou esse milagre. Que milagre glorioso, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus, glória a Deus, Deus é bom. Ela não podia ter convívio, aleluia, com a sua própria família, com a sociedade, os parentes, não podia ir à sinagoga, aleluia, o sistema proibiu, mas ela foi naquele que é o próprio poder, Jesus, aleluia, ela foi curada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele disse, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E Jesus prossegue e vai à casa de Jairo. Não incomoda mais o mestre. Aleluia. Quem tem Jesus não pode desanimar, meus irmãos. Aleluia. Jesus é o dono da vida, da esperança. O que precisamos ter é confiança em Deus, em Jesus. Por maior que seja o problema, a dificuldade, cremos em Jesus. É Ele que vai mudar o quadro, a situação, reverter. Eu não sei nesta noite, mas uma coisa eu sei, Ele tem o poder para resolver todas as coisas. E muitas das vezes apresenta situações em nossas vidas, e nós falamos, Senhor, só Tu, Senhor. E é Ele mesmo. Ouvimos aqui, alguém tentou tirar a fé do coração de Jairo. Não precisa mais incomodar o mestre. Jairo, só crê, Jairo. Só crê, Jairo. Sabe o que está dizendo? Não olhe. Jesus está dizendo assim, não olhe o que ele está dizendo. Olhe para mim. Você está com o dono da vida, Jairo. Não, não incomoda o mestre, não. Já morreu. A morte para Jesus, irmão, o sono. Eu vou despertá-la do sono. Jesus vai, aleluia. Talita cumi. Talita cumi, levanta.
A menina levantou. O pranto estava lá, o choro estava lá. Aonde Jesus entra, Ele muda o quadro, Ele reverte. Onde era choro, tristeza, aleluia, a vida chegou. Jesus devolverá alegria para os nossos corações. Você está servindo o Deus da vida, o Deus da paz, da esperança. A verdadeira esperança está em Jesus. Não perca esperança, irmão, irmã, você está ouvindo a live, que precisa de Deus. Esse é o Deus que nós pregamos, o Deus da vida, da esperança. Você ouviu nesta noite aqui, chegaram e disseram para Jairo, não incomoda, aleluia, incomoda mais o mestre é Jesus. Disse para ele, para Jairo, Jairo, não olhe o que eles estão dizendo, olhe para mim, Jairo. Eu vou despertar a tua filha do sono, Jairo. Um sono para Jesus, uma morte, a mesma coisa para Deus. Jesus vai, só vai e chega lá e diz, Talita cumi, levanta. E ela levantou, irmão. Eu estou muito contente nesta noite com essa palavra aqui. Aleluia. Essa palavra é para levantar você nesta noite. Porque tem noites que nós precisamos de uma palavra para Deus nos levantar. Para Deus mostrar, irmão. Eu creio pela fé. Pela fé. Nós vamos ver, aleluia, pessoas comentar na live que essa palavra, Deus foi salvo por essa palavra. Vocês irão ver na live alguém escrever e dizer, Deus operou um milagre. Aleluia. Porque eu sinto nesta noite o poder dessa palavra aqui entre nós aqui. A virtude, a unção, me tomando nesta noite aqui. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ainda faz milagre, irmão. Continuará fazendo, continuará libertando. Aleluia. Essa palavra nesta noite foi para aumentar a fé nossa nesta noite aqui. Você que nesta noite veio aqui desanimado, desanimada. Que a tua fé possa ser ativada nesta noite em nome de Jesus. Porque pelos homens, pelas pessoas, eles querem nos matar vivo. Não ouvimos aqui? Não incomoda mais o mestre. A menina já morreu. Aleluia. Jairo, não olha para eles não, Jairo. Olhe para mim. Aleluia. Olha, como se Jesus pegasse assim na mão de Jairo e dizia, rapaz, eu sou o dono da vida. Basta confiar em mim. O que aconteceu, vocês viram. Jesus chegou lá e despertou ela. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa. O que precisa na igreja, e naqueles que estão ouvindo essa palavra que ainda não é crente, é você despertar. É você ir até Jesus. Onde você ouvirá a palavra dele, entregará a sua vida a ele, a Jesus. Porque Jesus disse aqui para essa mulher, vai, você está curada, você está salva. Jesus não só curou, como Jesus libertou. Jesus faz a obra por completo, meus irmãos. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós nesta noite. Deus seja louvado. Vamos orar, vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer as pessoas que estão na live. Aleluia. Irmã Branca está doente, está assistindo, né, irmã Branca? Deus te abençoe, irmã Branca. Olha a palavra, irmã Branca. A irmã Joelma também está assistindo, fez uma cirurgia. O irmão Toninho, lá em São Paulo, Deus te abençoe, irmão Toninho. E Adriano, né? Adriano? Aderlan, irmão Aderlan, Deus te abençoe, irmão Aderlan. E as demais pessoas que não têm o nome aqui, que estão na live.
Aleluia. Tenha fé. Aleluia. Nada está perdido. Deus tem o comando de todas as coisas. Vocês ouviram aqui nesta noite. 12 anos enfermo, um fluxo de sangue. Ela foi de encontro a Jesus. Ela ouviu falar. Aleluia. Foi ao encontro de Jesus. Jairo, a sua filha, uma filhinha de 12 anos. O Senhor ressuscitou. Vê que são fé, ser determinado. Querer. Aleluia. Querer ter Ele. O Espírito Santo em você. A palavra Deus. E assim Ele operará segundo a sua vontade.